Olha, o Brasil tem a maior diversidade de fauna e de flora do planeta, mas toda essa riqueza está em risco. Em risco por causa das queimadas, por causa do contrabando, um estudo britânico revelou que o nosso país é o segundo no mundo, onde há mais espécies de árvores ameaçadas de extinção. O grande vilão dessa tragédia ambiental é o desmatamento. 500 pesquisadores do mundo inteiro fizeram uma lista dos tipos de árvores que existem no mundo. No Brasil, são quase 9.000 espécies diferentes. Quase a metade só existe no solo brasileiro. A má notícia é que muitas podem desaparecer nos próximos anos. Das espécies que ocorrem no Brasil, cerca de 20% delas são consideradas ameaçadas de extinção. Essa é a conclusão de um relatório britânico sobre a situação das árvores em todo o mundo, elaborado nos últimos 5 anos. O estudo aponta que o Brasil é o segundo país onde há mais espécies ameaçadas de extinção, só perdendo para Madagascar. Das 8.847 existentes aqui, 1.788 correm o risco de desaparecer. Algumas são bem conhecidas. Nós podemos citar o jacarandá da Bahia, nós podemos citar o jequitibá branco, a cerejeira, o mogno, a castanheira do Pará. Aqui no Jardim Botânico de São Paulo, que fica na zona sul da cidade, a gente consegue encontrar algumas espécies de árvores ameaçadas de extinção. A mais conhecida delas é essa aqui, que é chamada de vários nomes: pinhão do Paraná, pinheiro do Paraná, araucária. Você vê que essa árvore, ela tem mais de 20 metros de altura e é muito utilizada para a fabricação de móveis, instrumentos musicais, então é muito visada pelas madeireiras. Além disso, ela dá essa semente aqui, que é o pinhão, que as pessoas gostam muito de comer. É muito utilizada na culinária. O desmatamento é um grande vilão nesse processo de extinção. Segundo o relatório, 29% são derrubadas para a agricultura e 14% para a pecuária. E não adianta plantar outra árvore no lugar da que foi cortada, porque não vai dar resultado. Pelo menos não em um prazo razoável. O que acontece é que uma árvore, quando você vai desmatar, ela tiver uns 20 metros de altura, por exemplo, às vezes ela demora uns 50, 100 anos para chegar a essa altura. Os efeitos do problema já são sentidos nas mudanças climáticas do país. Não é por acaso que São Paulo está vivendo a terceira crise hídrica em menos de 20 anos. O desmatamento da floresta amazônica prejudica o fenômeno conhecido como rios voadores. Com isso, o clima na região fica mais seco. Você vai ter uma determinada época do ano que você não vai ter chuva. Então você não vai ter esses rios de chuva trazendo essa umidade aqui para a região sudeste. Então aqui a região sudeste vai ficar mais seca e, consequentemente, mais quente. Além disso, as árvores funcionam como habitat natural para insetos, aves e outros animais que precisam delas para sobreviver. Você vai ter, por exemplo, espécies de aves que só vivem no chão da floresta, onde tem sombra. Se você desmata, essas aves não têm onde viver. Não só aves, como alguns mamíferos também. Répteis, borboletas. E não estamos falando só de florestas inteiras. A maioria das pessoas não consegue imaginar o poder que apenas uma árvore pode ter para tornar o nosso planeta mais úmido e chuvoso. Uma árvore de aproximadamente uns 30 metros na Amazônia, 40 metros aproximadamente, ela por hora emite quase 1.000 litros de água. Então isso é muita coisa.